Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod do Kenan Tour e trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. Hoje vou falar sobre alguns dos mitos que aprendi. Por isso, Fique um pouco e escute. assim como na grande escuridão do além, a vida também surgiu na espiral etérea. As criaturas que emergiram desse reino turbulento eram conhecidas como demônios. Eles foram formados como resultado das energias da luz e do vazio que se fundiram como as fronteiras da espiral etérea. Os demônios abraçaram suas paixões furiosas e se deleitaram em ultrapassar os limites de seu poder, sem se importar com as consequências. Muitas dessas aberrações se entregaram à energia altamente volátil que permeou o etéreo. Alguns aprenderam a manejar os poderes da magia, viu que tudo consome. Em pouco tempo, esses demônios sedentos de sangue abriram caminho para o universo físico, aterrorizando civilizações mortais e arruinando mundo após mundo. Os demônios vinham em muitas formas. Alguns, como cães de duas cabeças do vazio, vagavam pelos desertos sem trilhas do etéreo como bestas vorazes. Outros, como os monstruosos abissais e infernais, eram fusões irracionais de matéria e energia vil, criados por demônios mais poderosos e inteligentes. Entre esses demônios maiores estavam os Nazrezim, também conhecidos como Senhores do Medo. Astutos e manipuladores, eles dedicaram sua existência a dominar as artes da magia das sombras. Os Nazrezim adoravam se infiltrar em civilizações mortais, semear inquietações e virar nação contra nação. À medida que essas sociedades se desenvolveram e desmoronaram por dentro, os Nazrezim corromperam suas populações, transformando inocentes em novas e horríveis raças de demônios. Os poderosos Anihilin, ou Senhores das Profundezas, adotaram uma abordagem mais direta para conquistar mundos. Esses açougueiros monstruosos existiam apenas para brutalizar e torturar os mortais que cruzavam seu caminho. Os Senhores das Profundezas muitas vezes escravizavam os demônios menores que espreitavam o etéreo, usando-os como forragem para sitiar as civilizações mortais da grande escuridão do além. O panteão logo soube das incursões demoníacas que explodiram nos cantos mais distantes da criação. Temendo que esses demônios perturbassem a busca do panteão para encontrar e despertar outras almas do mundo, os titãs despacharam seu guerreiro mais poderoso, o nobre Sargeras. Sem hesitar, o titã de grande coração partiu e prometeu que não descansaria até que limpasse o universo de toda influência demoníaca. Mesmo entre os membros extraordinários do panteão, Sargeras demonstrou coragem e força inigualáveis. Essas características o serviriam bem para a angustiante tarefa de caçar demônios. Preso por sua convicção inabalável, lançou-se na grande escuridão. Sargeras logo foi atraído para mundos inundados de erráticos e voláteis. Nesses lugares, a influência da espiral eterna se espalhou para o universo físico, permitindo que um grande número de demônios se manifestasse. Por eras, Sargeras viajou por esses mundos sitiados, lutando para poupar seus habitantes mortais dos demônios invasores. Ele viu seus inimigos reduzirem civilizações inteiras a cascas fumegantes, transformando seus habitantes em aberrações odiosas e depravadas. Testemunhar essa perda e ruína impressionantes encheu Sargeras de uma sensação avassaladora de desamparo. Antes de embarcar em sua missão, ele nunca imaginou que tamanho mal pudesse existir no universo. No entanto, os demônios indisciplinados eram desorganizados e incompetentes. Sargeras derrotou facilmente seus inimigos, conquistando vitória após vitória. À medida que suas batalhas se arrastavam, ele percebeu que alguns demônios haviam aprendido a manejar as energias do vazio. Ao investigar esses poderes sombrios e de onde eles se originaram, Sargeras descobriu
que inteligências malignas estavam espalhando a corrupção por todo o cosmos. Essas inteligências eram os senhores do vazio e eram muito mais poderosos que os demônios. A presença dos senhores do vazio deixou Sargeras profundamente perturbado, e ele ponderou o que os poderes do vazio estavam planejando e o que sua existência poderia significar para o universo. Apesar de sua descoberta perturbadora, Sargeras continuou travando sua guerra contra os demônios. O trabalho do Panteão progrediu sem obstáculos. Eles procuraram por titãs nascentes, ordenando novos mundos no processo. Sargeras frequentemente olhava para esses mundos em desenvolvimento. Ver a vida florescer, livre da influência demoníaca, deu-lhe uma sensação de satisfação. Seu amor pela vida galvanizou sua vontade de enfrentar os senhores do vazio e desfazer seus planos sinistros para a criação, quaisquer que sejam esses planos. Com o tempo, os demônios redobraram seus esforços, envolvendo cada vez mais mundos em morte e devastação. Para a consternação de Sargeras, ele percebeu que já havia lutado contra muitos desses demônios antes. Depois que ele os derrotou no universo físico, seus espíritos simplesmente retornaram à espiral etérea. Eventualmente, eles renasceram em novos corpos. A única maneira de matar demônios permanentemente era matá-los no etéreo, ou em áreas da grande escuridão, saturadas com as energias desse reino volátil. Sargeras, no entanto, ainda não sabia desse fato. Ele sabia apenas que suas táticas atuais eram ineficazes. Não foi o suficiente para destruir seus inimigos. Ele precisava de um meio de contê-los. Preocupado com esse desenvolvimento e com o influxo contínuo das atividades demoníacas, o Panteão enviou outro titã para ajudar seu campeão. Seu nome era Agramar. E embora fosse inexperiente em batalha, provou ser um estudante rápido. Ele conquistou a admiração de Sargeras e se tornou o tenente de confiança do guerreiro titã. Por muitos milênios eles lutaram ombro a ombro e um baluarte impenetrável contra o devastador ataque demoníaco. Com Agramar capaz de se defender em batalha, Sargeras teve tempo para estudar de perto as propriedades da espiral etérea e encontrar uma maneira de conter os demônios. Embora ele ainda não tivesse compreendido a escala total do reino volátil, ele aprendeu a manipular e moldar algumas de suas energias. Sargeras usou esse conhecimento para forjar uma prisão dentro da espiral etérea, conhecido como Mardum, o plano do banimento. Ele atuaria como uma dimensão menor dentro da etérea, inexpugável, da qual nada poderia escapar. Os demônios não mais renasceriam após a derrota. Agora eles estariam contidos nessa prisão, onde definhariam por toda a eternidade. Conforme a campanha de Agramar e Sargeras continuava, a prisão transbordava com demônios capturados e suas vis energias destrutivas. Logo, essas energias se tornaram tão grandes que começaram a romper o véu entre a espiral etérea e o universo físico. A prisão apareceu nos confins distantes da grande escuridão, como uma estrela ardente e verdejante. Os valentes esforços de Sargeras e Agramar logo trouxeram paz ao cosmos. As incursões demoníacas continuariam sendo uma ameaça constante para a grande escuridão, mas tornaram-se cada vez mais raras. Os mundos dos titãs prosperaram e a vida, em toda a sua complexidade, floresceu. Enquanto o Panteão procurava por almas adormecidas do mundo, Sargeras e Agramar continuaram sua caça por demônios errantes. Os dois campeões concordaram que poderiam proteger mais mundos se trabalhassem separados, apenas pedindo ajuda um ao outro em momentos de extrema necessidade. Assim, eles seguiram caminhos separados. Foi durante esta época que Sargeras descobriu todo o horror dos planos dos Senhores do Vazio. Ele foi atraído para um canto remoto da grande escuridão, onde as frias energias do vazio irradiavam de um mundo negro e ressecado. Lá, Sargeras encontrou seres enormes que ele nunca tinha visto, apodrecendo pela superfície do mundo.
Estes eram os deuses antigos, e eles se incorporaram ao mundo e o envolveram em um véu de energias do vazio. Com horror crescente, Sargeras percebeu que este não era um mundo qualquer. Ele ouviu a alma do mundo sonhando dentro do seu núcleo. Mas esses não eram os sonhos alegres que Sargeras reconhecia de outras almas do mundo. Eram pesadelos sombrios e horríveis. As garras dos deuses antigos se enterraram profundamente, envolvendo o espírito do titã adormecido nas sombras. Um conclave de Nathrezim também descobriu este mundo negro. Eles vieram morar entre os deuses antigos, desfrutando de seu poder sombrio, sentindo sua maldade. Sargeras então capturou e interrogou impiedosamente os Nathrezim. Os demônios quebrados revelaram o que aprenderam sobre os deuses antigos e as intenções dos senhores do vazio. Se os poderes do vazio conseguissem corromper um titã nascente, ele despertaria como uma criatura indescritivelmente sombria. Nenhum poder na criação, nem mesmo o panteão, poderia resistir a ele. Com o tempo, o titã distorcido consumiria toda a matéria e energia do universo, colocando cada partícula da existência sobre a vontade dos senhores do vazio. Sargeras, o campeão invicto dos titãs, conheceu o medo pela primeira vez. Ocorreu-lhe que, assim como o panteão estava procurando por almas do mundo, também os senhores do vazio. Sargeras nunca sonhou que as energias do vazio pudessem consumir tão completamente um titã adormecido. No entanto, a prova estava bem diante de seus olhos. Raiva e angústia queimaram a alma de Sargeras. Ele feriu os Nathrezim com um golpe único. Sua fúria foi tão grande que ele destruiu totalmente as formas dos demônios. Sargeras voltou sua atenção para o próprio mundo negro. Seu coração doía de tristeza, pois ele sabia que só havia uma maneira de impedir que o titã negro se levantasse. Com o movimento de sua lâmina, Sargeras dividiu o mundo em dois. A explosão resultante consumiu os deuses antigos e suas energias, mas também matou o titã nascente. Sargeras imediatamente retornou ao resto do panteão e convocou Agramar para seu lado. Diante dos titãs reunidos, Sargeras relatou suas descobertas. Os outros membros do panteão ficaram surpresos com o que aprenderam, mas ainda mais com a ação precipitada de Sargeras. Eles o castigaram por matar desnecessariamente um de seus parentes. Se ele tivesse pedido a ajuda deles, eles argumentaram, eles poderiam ter expurgado a alma do mundo da corrupção. Embora Sargeras tentasse convencê-los de que o que ele havia feito era necessário, ele percebeu que era inútil. Os outros titãs não tinham visto o que ele tinha visto. Eles nunca entenderiam por que ele havia tomado medidas tão drásticas. Além de Agramar, os outros titãs não tinham conhecimento de primeira mão do vazio ou dos demônios. Eles não podiam sondar as profundezas de tal malícia e poder corrupto. Discussões acaloradas surgiram entre Sargeras e o resto do panteão sobre a melhor forma de lidar com a ameaça representada pelos senhores do vazio. Acima de tudo, Sargeras temia que, se os deuses tivessem corrompido uma alma do mundo, eles também poderiam ter corrompido muitas outras. Pode ser tarde demais para detê-los. Sargeras expressou seu medo crescente de que a própria existência já fosse falha, uma ideia com a qual ele aceitou após seu encontro com os deuses antigos. Somente queimando toda a criação, os titãs poderiam ter uma chance de frustrar o objetivo final dos senhores do vazio. Na mente de Sargeras, mesmo um universo sem vida era melhor do que um dominado pelo vazio. A vida já havia se enraizado no cosmos uma vez. Talvez, depois que o universo físico fosse limpo da corrupção, a vida criaria raízes novamente. Essa ideia horrorizou o resto do panteão. Eonar, a protetora da vida, lembrou Sargeras que os titãs juraram proteger os seres vivos sempre que possível. Nada poderia ser tão terrível a ponto de justificar a extinção sistêmica.
Até mesmo Agramar se opôs ao seu mentor, argumentando que deveria haver outra maneira de derrotar os senhores do vazio. Ele insistiu para que Sargeras abandonasse este plano sombrio e pensasse em outra solução. Dominado pelo desespero e sentimentos de traição, Sargeras se afastou dos outros titãs. Ele sabia muito bem que seus parentes nunca veriam a razão. E se eles não ajudassem a expulsar a corrupção dos senhores do vazio, então ele mesmo faria. Esta foi a última vez que os titãs do panteão o veriam como um deles. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje, porém existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do Kinintor, clique no botão inscrever-se para fazer parte da ordem. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos de todos os reinos da existência. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Também me segue nas minhas redes sociais, os links estão na tela e na descrição para vocês ficarem sabendo sobre os novos contos que eu estou preparando. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.